Olá, eu queria falar um pouco nesse vídeo sobre a indústria, o papel da indústria no desenvolvimento econômico, a importância da indústria no desenvolvimento econômico. Isso é um debate sangrento, né? Muitos economistas já morreram, até eu mesmo tive um debate gigante lá no Facebook com os caras que até hoje não sei quem é, que eles se intitulam Página Mainstream, né? E eles fizeram um longo post no blog para mostrar por que a indústria não importa para o desenvolvimento econômico, que tem inúmeras falhas e mostra que eles estão completamente por fora dos dados e da literatura relevante sobre o tema, né? Provavelmente são ali alunos, aprendizes ainda que não travaram muito contato com as pessoas que estudam isso, né? Então acho que vale a pena fazer um vídeo explicando um pouquinho, porque tem muita confusão entre economistas e público em geral sobre essa questão do papel da indústria, né? Primeiro destacar que todo país rico tem indústria e tem indústria relevante, né? Não existe país rico que não tenha indústria, né? Então, inclusive os contra-exemplos que supostamente são Nova Zelândia e Austrália, são países que têm indústria relevante. A indústria da Austrália é de 85 bilhões de dólares, é uma produção industrial que está entre as 20 maiores do mundo. A própria produção da Nova Zelândia, por incrível que pareça, para uma micropopulação que eles têm ali de 4, 5 milhões de habitantes, é de 25 bi de dólares por ano, né? Tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia se destacam muito na produção do que eu chamo de alimentos high-tech, né? O whey protein. Eles conseguiram avançar muito nessa coisa do leite, fazem a hidrólise e vendem essas proteínas, né? Então eles têm um espaço relevante. A Austrália tem muita manufatura relacionada a processamento de commodities, refino de petróleo e assim por diante. Então eles têm indústria e têm indústria grande, né? Para vocês terem uma ideia, a produção industrial brasileira é de 180 bi de dólares por ano, só que a gente tem uma população de 210 milhões, né? A Austrália, com 25 milhões de habitantes, produz 85 bilhões de dólares. Então é quase a metade da produção industrial brasileira, com uma população que é, sei lá, 10, 8 vezes menor, né? Então, esse é o primeiro ponto que precisa ficar muito claro. Todo país rico tem indústria. Não existe país rico que não tenha indústria. O que gera confusão é que a participação na indústria do PIB desses países vai caindo conforme eles enriquecem. Isso é o que os economistas que estudam o tema chamam de arco da indústria, né? O arco da indústria faz com que no início do processo de enriquecimento haja uma industrialização robusta, a indústria vai aumentando participação no PIB até mais ou menos 25, casos limite 30, 35% do PIB e do emprego total do país, depois ela começa a cair. Aí vai caindo, caindo, caindo. Também porque os trabalhadores da indústria são muito produtivos, então com poucos trabalhadores ali você consegue gerar um PIB industrial gigante, né? Então a participação da indústria no emprego vai caindo e a participação do PIB, da indústria no PIB também vai caindo, especialmente a partir dos 15, 20 mil dólares, né? Que é o caso da Austrália e da Nova Zelândia, né? Eles têm como participação no PIB, na Austrália hoje não chega nem a 7, 8% a participação da indústria no PIB, né? O que não quer dizer que ela não tem indústria, né? O que quer dizer que ela começou a desenvolver outras atividades, especialmente o setor de serviços empresariais e serviços sofisticados, e também o setor de mineração, que é muito importante na Austrália, né? Nova Zelândia é a mesma coisa. Hoje a indústria, apesar de que na Nova Zelândia a participação da indústria no PIB eu acho que é maior do que o Brasil, né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho de Brasil. O Brasil sofre o que os economistas chamam de desindustrialização prematura, né? Tem dois tipos de desindustrialização. O que é desindustrialização? É o movimento de perda de espaço da indústria no PIB. Só que tem a desindustrialização boa e a desindustrialização ruim. A desindustrialização boa é do país que fica rico, né? Porque os trabalhadores que vão sendo empregados na indústria eles vão ficando tão produtivos que cada vez o sistema industrial precisa de menos trabalhadores. Então ele expulsa trabalhadores que vão para o setor de serviços high-tech, serviços sofisticados, empresariais, que muitas vezes são ligados à própria indústria. Pensa no Vale do Silício, né? A partir do hardware, que é o iPhone, se criou uma indústria fantástica de apps, de aplicativos, e todos os Uber, Google da vida, vem muito dessa fusão, né? Hardware, software, que tem na ponta o serviço empresarial sofisticado. Então, isso acontece quando o país está muito rico, quando ele tem renda per capita de mais de 20 mil dólares. Então, a Áustria também. A Áustria é um belo exemplo disso, ou até mesmo a Suíça, né? A Áustria deve ter 10% do PIB é indústria, mas tem um setor de serviços sofisticadíssimo, né? A mesma coisa se aplica para a Suíça. Mas quando a gente olha o produto industrial per capita, né, e esse é o ponto que eu quero fazer aqui, todos os países ricos têm um produto industrial per capita muito elevado, no mínimo 3, 4 mil dólares, né? O que é o produto industrial per capita? É o volume de manufaturas, é a produção manufatureira industrial daquele país dividido pelo tamanho da população, né?
Então, na Austrália e na Nova Zelândia, a gente chega em $3.000 de produção manufatureira per capita. Para você ter uma ideia de como está o Brasil nisso, a gente produz $1.100 per capita ano. Essa é a produção manufatureira per capita ano brasileira. Todos os países africanos, talvez com exceção da África do Sul, que deve estar nos 1.500 também per capita, todos os países africanos têm uma produção manufatureira per capita menor do que $1.000 por ano. Tá? Por isso que o Brasil e a própria Argentina, né, são mais ricos do que os países africanos. Aliás, a Argentina, Chile e Uruguai têm produção manufatureira per capita de $2.000, dobro da brasileira. Tá? O próprio Uruguai e o próprio Chile são mais industrializados em termos per capita do que o Brasil. Né? Então, acontece esse movimento de industrialização, a indústria ganha espaço no PIB e do emprego, e depois ela começa a cair quando o país fica rico. Então, a Austrália se industrializou de maneira relevante. A participação da indústria no PIB na Austrália, nos anos 60, bateu 30%. A Nova Zelândia se industrializou de maneira relevante. Basta você estudar um pouquinho de história, um mínimo de história, nível Google. Escreve assim, Industrialization in Australia, Industrialization in New Zealand. Né? Na hora, vejam, por isso que eu critico muito o YouTubenomics ou o Facebookonomics. O YouTubenomics e o Facebookonomics, ele não passa nem de um Google Search, né? Qualquer Google Search detona o YouTubenomics e o Facebookonomics, que é, enfim, uma coisa totalmente estapafúrdia, né? Então, quando você estuda a descoberta do ouro na Austrália e na Nova Zelândia, especialmente na Austrália, você vê que tem um Gold Rush ali também, né? Muito parecido com o que aconteceu com a industrialização da região de São Francisco, né? Eu sempre me lembro que, quando eu esqueço o ano que foi descoberto o ouro na Califórnia, é só se lembrar daquele time que acho que é de São Francisco, que é o San Francisco 49ers, né? Que é o 1849, que foi o ano da descoberta do ouro, do Gold Rush americano do lado oeste, né? Então, a Austrália também foi um pouco disso. A descoberta do ouro na Austrália e também de pedras preciosas na Nova Zelândia disparou um processo de industrialização, até porque eles estavam muito longe, então você precisava ali de fazer roupa, comida, sapato, máquinas para atender aquela economia mineira, né? Um pouco do que aconteceu no Brasil até. O azar do Brasil é que a gente descobriu o ouro 100 anos antes do boom da Revolução Industrial, né? A gente descobriu o ouro no final dos 1600 e início dos 1700, enquanto que a descoberta do ouro na Austrália e nos Estados Unidos foi em 1850. Aí a industrialização já estava, como se diz no mercado, porrando, né? Já estava muito forte, e a descoberta do ouro turbinou a Revolução Industrial, a industrialização dessas regiões, por conta da criação do mercado interno, né? Das pessoas que iam ali explorar esses metais preciosos e precisavam de produtos, né? Demandavam comida, sapato, roupa, transporte, ferrovias, maquinário, e foi assim que a Nova Zelândia se industrializou, a Austrália também. Tem toda uma discussão na Austrália de proteção tarifária, porque a Austrália sempre foi muito rica em recursos naturais, né? Não só ouro, minério de ferro, a parte agro, de ovelhas também, então sempre foi um drama na história da Austrália, a coisa da proteção tarifária, né? Eles tiveram fases muito protecionistas no início do século XIX, com muita tarifa, e sempre foi uma briga constante, lá como é no Brasil também, né? Dos economistas mais a favor da proteção para incentivar a indústria e dos mais liberais querendo abrir tudo. Então, um mínimo de análise, de estudo da Nova Zelândia e da Austrália mostra a importância da industrialização desses dois países. Então, está completamente fora de questão essa ideia estapafúrdia do YouTubenomics, do Facebookonomics, que não existe indústria na Austrália, que não existe indústria na Nova Zelândia. Quem fala isso é um completo ignorante que deveria ter vergonha, inclusive, de falar uma bizarrice desse tamanho, né? O que existe é um enriquecimento do país que, seguindo esse arco, faz com que os trabalhadores saiam da indústria e vão para a parte de serviços sofisticados. Por isso que, em porcentagem do PIB, a indústria começa a aparecer menor, né? Mas em produção manufatureira per capita fica sempre lá em cima. Aliás, os países mais ricos do mundo, uma Singapura da vida, uma Suíça, eles têm produção manufatureira per capita de $10.000, 10 vezes maior do que a brasileira, né? O país mais industrializado do mundo, por incrível que pareça, é ninguém mais, ninguém menos do que a Suíça. Tem uma produção manufatureira de 100 bi de dólares por ano, com 10 milhões de suíços, químicos, fármacos, mecânica de precisão, maquinaria super high-tech, né? Quando você divide 100 bi por 10 milhões, dá $10.000 de produção manufatureira per capita por ano, né? Então, volto a reforçar, sem indústria não há desenvolvimento econômico, tá? A África, por que a África é pobre? Porque ela não tem indústria.
Quando você começa a fazer comparações regionais também, por que, que o Sudeste brasileiro é mais rico do que o Nordeste? Porque o grosso da indústria está no Sudeste. Por que, que o Norte da Itália é mais rico do que o Sul da Itália? Porque o grosso da indústria italiana está no Norte. Por que, que a região da Nova Inglaterra e da Califórnia são as mais ricas dos Estados Unidos? Porque o grosso da indústria americana está na Nova Inglaterra e a parte de serviços de indústria integrada, serviços high-tech, está na Califórnia. Né? Então, qualquer país do mundo que você olhar, você vai ver que o setor industrial ele traz riqueza. Né? E um país pobre é um país que nunca passou por uma revolução industrial. Né? A indústria tem essa característica de aumentar muito a produtividade. Né? Não é porque assim, eu não sou defensor dos industriais, longe disso. Aliás, eu trabalho no mercado financeiro. Né? Sou um economista de mercado, por incrível que pareça. O setor industrial ele tem mais economia de escala, economia de escopo, ele tem mais possibilidade de mecanização. Aliás, quem matou essa charada foi ninguém mais, ninguém menos do que o Adam Smith. Né? O Adam Smith abre a riqueza das nações falando isso. Olha, a divisão do trabalho está na fábrica de alfinetes. Lá com divisão do trabalho você tem economia de tempo na mudança de atividade, você tem especialização, porque cada um faz um pedacinho do processo produtivo, e você tem a possibilidade de mecanização, né, de inventar máquinas para fazer coisas de maneira mais eficiente. Você abrir Riquezas das Nações, livro 1, capítulo 1, Fábrica de Alfinetes. É muito claro, assim, de novo, pessoal, é o básico, né? Essas coisas são básicas, né? Eu acho incrível como no Facebook Nomics e YouTube Nomics os caras não leram nem o básico, né? Então, é por isso que a indústria é mais produtiva. Né? E os serviços escaláveis ou serviços empresariais também, porque eles têm economia de escala e escopo e, em certa medida, eles são mecanizáveis. Né? Para concluir, eu gosto muito de um economista que é, inclusive, mais neoclássico, microeconomista, William Baumol, que ele mostra de maneira bem elegante. Né? Ele fala o seguinte, quando o trabalho é uma atividade fim, por exemplo, um violinista, um médico, um enfermeiro, não dá para você aumentar a produtividade, né? Porque são serviços que dependem muito daquela quantidade de horas, daquele serviço humano. Né? Pensa num violinista. Não dá para você pedir para o cara tocar violino mais rápido para ele ser mais produtivo. Vai sair uma droga a música. Né? Mesma coisa vale para professor de economia, para médico, para enfermeiro. Né? Isso é o trabalho como atividade fim. Quando o trabalho é uma atividade meio, que, por exemplo, no processo industrial, ele dá para você poupar trabalho, dá para você economizar trabalho e dá para você aumentar a produtividade do trabalho. Porque você pode botar máquinas que substituem parte do trabalho que é feito por pessoas. Por isso que a produtividade aumenta no setor industrial. Por isso que o setor industrial é mais produtivo. Porque lá o trabalho é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Quando o trabalho é uma atividade fim, não dá para você economizar ele. Né? Não dá para você pegar um violinista e acelerar a velocidade que ele toca a música, né, para dar um exemplo. Tá? Então, isso de maneira resumida é a história do papel da indústria no desenvolvimento econômico e na riqueza das nações. Pessoal, eu acho que é importante a gente ter os dados claros e a história clara para não ficar difundindo besteira aí pela internet, tá bom? Obrigado.